Desde outubro do ano passado, empresas discutem com o Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil medidas capazes para liberar um recurso de 25 bilhões de reais para o setor portuário do país. Deste valor, 13 bilhões seriam investidos em novos arrendamentos, 4 bilhões em prorrogações e adaptações de contratos, 6 bilhões em novos terminais privados e 2 bilhões em infraestrutura. Para comentar o assunto, nós recebemos nosso comentarista de Porto, Marcos Rodrigues. Marcos, boa noite mais uma vez. Obrigado por estar aqui com a gente. Primeiro, que recursos são esses, Marcos? Está saindo de onde, né, esses 25 bilhões? O impacto provavelmente vai ser positivo se esse dinheiro vier principalmente para o Porto de Santos também. Qual é a avaliação que você faz disso tudo, Marcos? Inicialmente, Irineu, boa noite. É sempre um prazer estar aqui para discutir assuntos tão importantes quanto este, que é o maior porto da América Latina. Evidentemente que investimentos como os que estão sendo anunciados são investimentos bastante importantes, mas a gente precisa fazer algumas análises em relação a esses números. Os números apresentados, boa parte dele vem da iniciativa privada em virtude da renovação dessas concessões. E para que a iniciativa privada faça esses investimentos, é evidente que a confiabilidade ela tem que estar num nível bastante elevado para que essas empresas tenham a condição e a segurança jurídica para fazer esses investimentos. Mas a gente precisa fazer um pequeno apontamento aí, Irineu, em virtude de tudo aquilo que a gente vem discutindo, e principalmente dentro da comunidade portuária, é algo que é muito latente nesta questão da infraestrutura. Os investimentos anunciados, eles representam aí algo em torno de 2% da totalidade dos investimentos anunciados na questão de infraestrutura, o que é ainda bastante tímido. Não adianta nós construirmos mais terminais, disponibilizarmos mais espaços, se o gargalo logístico permanece o mesmo. Um dos assuntos que também foi abordado, não é, Maxwell, é a revisão do decreto 8.033 de 2013, que regulamentou justamente a lei dos portos. O que é essa revisão? O que eles pretendem, né, com essa revisão também? Esse decreto ele é relacionado à exploração das áreas portuárias. E eles estão, de certa forma, tentando fazer alguns movimentos para tentar desburocratizar tudo aquilo que nós temos hoje dentro do segmento portuário. Há um decreto também, o 8464, que eu acreditava que poderia estabelecer algumas metas, Irineu, que seriam bastante importantes para o nosso segmento privado. Metas estas em relação à questão de movimentação, agilidade de movimentação. Hoje a gente tem os canais que nós já conhecemos de liberação de carga, dentre eles vermelho, amarelo e verde, e esses canais, eles vão contribuir aí para a agilidade dessa movimentação ou não, mas também, de certa forma, nós temos que fazer com que essa movimentação seja cada vez mais ágil. Nós trouxemos aí imagens de Miami, onde os terminais trabalham hoje com algo em torno de 3 de alto, o empilhamento desses containers. E no Porto de Santos é um pouco diferente. As cargas ficam algo em torno de 7 a 10 dias represadas nos terminais portuários. A gente precisa mudar um pouco o foco desta questão para contribuir com esta agilidade, e aí esta agilidade contribui também para todo o cenário econômico do nosso país. E isso passa por essa revisão desse decreto, Maxwell? Ainda não passa por esta revisão, mas outras revisões virão também, e nós precisamos... A curto prazo, você acredita nessas revisões ou não, Maxwell? Eu acho que o governo federal, Irineu, de certa forma, ele vem se movimentando. O Ministério do Transporte hoje anunciou um pacote, inicialmente nós já comentamos isso aqui no Caderno Regional, e vem com um segundo pacote, né? Nós não temos aí profundas informações em relação a esse segundo pacote, mas temos a expectativa de que o governo federal venha a tirar estes entraves burocráticos que nós temos. E se isto vier a acontecer a curto prazo, como você mesmo mencionou, é evidente que para o segundo semestre nós teremos não só o investimento, mas também uma agilidade maior em todo esse cenário econômico do nosso país. Isso diminui a rigidez regulatória também do porto, Maxwell? Existem muitos entraves, nós temos muitos atores. Mas passa também por esses decretos ou não? Quer dizer, isso poderia
poderia haver uma diminuição nessa rigidez também através desses decretos ou não? Eu acho que a diminuição... O país é rígido também em regulamentação de uma forma geral, vamos combinar, né? Mas não é só no porto, né? Não tenha dúvida, existe também a questão do hábito, né? Nós trabalhamos muito ainda na era do carimbaço, né? Nós temos que ter o papel para poder carimbar, para poder assinar, para dar uma outorga ou algo nesse sentido. E o advento da tecnologia, Irineu, vem contribuindo vertiginosamente para que a gente possa evoluir neste sentido. Eu tenho um entendimento, e nós temos associações aqui já no Porto de Santos de classes que vêm contribuindo para este avanço tecnológico e, de certa forma, também contribuindo com a questão desses entraves burocráticos que nós temos. Se a Receita Federal, a alfândega e essas entidades de classe fizerem uma interlocução única a fim de contribuir, como nós temos o caso do Porto Sem Papel, Irineu, evidentemente que esses entraves eles vão, de certa forma, serem desconstruídos e certamente contribuir com todo o desenvolvimento portuário. Irineu. Bom, a burocracia continua sendo um entrave enorme para o país ainda e há anos a gente ouve falar em desburocratização, mas parece que a passos de tartaruga a coisa caminha, né, Marcos? Isso é realmente complicado. Né? Não tenha dúvida, Irineu, mas nós estamos vivendo um momento diferente. A transição, principalmente desta geração que nós tínhamos do passado, em relação a esta nova geração que não consegue conviver com estes conflitos, vai empurrar e impulsionar toda esta desburocratização que nós necessitamos. O que é importante frisar, Irineu, é que nós precisamos estar preparados para isso, para que nós não venhamos a ficar atrasados novamente em todo o desenvolvimento tecnológico. Você vai ouvir depois, está vendo? Antes funcionava, vocês queriam tanto, mas antes funcionava. Hein? E eu prometi, honestamente, Irineu, que eu não vou também contribuir para aquela fase do eu disse, eu falei. Eu acho que nós temos que ter voz, formar opinião para que nós possamos contribuir para o desenvolvimento portuário da nossa região. Bom, vamos falar agora de uma reunião realizada na sede da Fiesp, em que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ, apresentou os números consolidados do desempenho do setor em 2016. A Codesp demonstrou otimismo com relação ao crescimento da movimentação do Porto de Santos. Entre os pontos citados da região estão a reformulação da Avenida Perimetral, com ampliação da malha ferroviária interna, a inteligência logística e discussões sobre a entrada da cidade. Você compartilha desse otimismo da Codesp também, Maxwell? Inicialmente, a gente conhece o presidente da Codesp, o Alex, ele é um visionário, ele tem de ser um visionário, até principalmente pela posição que ele ocupa. Se ele não tiver esta visão de longo prazo, muito dificilmente toda a esfera que está ao redor do Alex dificilmente vai conseguir acompanhar todo o processo evolutivo que nós necessitamos. Em relação à questão da perimetral, nós já estamos vendo aí todos os movimentos, eu quero crer que isto vai acontecer no espaço curto de tempo. Em relação à entrada de Santos, Irineu, eu acho que a gente precisa pensar com um pouco mais de cautela. Nós temos que chamar essas entidades, principalmente dos terminais portuários privados, para que haja uma integração dentro desse processo logístico, a fim de contribuir para que não existam os gargalos que nós já conhecemos. Fazer isto única e exclusivamente de forma unilateral, eu acho que é bastante irresponsável. Nós temos que repensar, planejar de forma adequada a nova entrada ao Porto de Santos, para que nós possamos ser eficientes no quesito logístico. Na questão ferroviária, alguém inteligente, num passado não muito distante, colocou os terminais de commodities na ponta da praia, o que atrasa muito todo o processo de trânsito de carga. E aí nós temos aí que fazer estudos relacionados à engenharia para que nós possamos modificar o trânsito ferroviário no Porto de Santos. Eu acho que esse ponto ainda, Irineu, vai demandar um pouquinho mais de tempo ainda. Inteligência logística requer investimento tecnológico, Maxwell? Sem sombra de dúvida, Irineu. Falar hoje de inteligência, seja ele em qualquer processo, sem tecnologia, dificilmente você consegue atingir os resultados esperados. Hoje, o grande diferencial, seja para qualquer setor, é a disponibilidade da informação. O quanto mais rápido você tem a informação, o quanto mais veloz você é na tomada de decisão, evidentemente você é mais eficiente. Então, esse processo logístico, ele tem que passar por um processo de implementação de tecnologia. Mas tecnologia não é só aquisição, não adianta só você adquirir a tecnologia. Existe um processo de transição deste conhecimento tecnológico
para a área de operação. E aí está o grande E desafio. de formação também, né? Não tenha dúvida. Você vai precisar de pessoas também, né? Preparadas para isso. Exatamente. Que é o que o mercado, às vezes, tem muita dificuldade, principalmente aqui no país, né? Quando você fala em evolução tecnológica, você não tem o acompanhamento da mão de obra para também operar essa nova tecnologia. E isso é complicado. Não tenha dúvida, Irineu. E até o Bom Dia Baixada, um programa aqui da Santa Cecília TV, já proporcionou o debate com inúmeros sindicalistas da área que clamam, da área portuária, que clamam para esse desenvolvimento profissional, o aperfeiçoamento desta mão de obra. Transicionar aquela mão de obra operacional, efetivamente, que nós conhecíamos, em movimentação de carga, para atuarem com este avanço tecnológico que tanto nós mencionamos aqui, né?